Segundo de Pedro disse, capítulo 1, nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, e Deus nos permite voltar a este texto também hoje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos do 1 ao de número 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor, ou a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós dizemos amém. No começo do estudo, na quarta-feira passada, na primeira parte, nós dissemos que é uma verdade da Bíblia que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Quando uma igreja tem um propósito bem posto de querer que cada um e que aquela igreja cresçam espiritualmente, Deus fará com que ela cresça também numericamente, adicionando a ela pessoas verdadeiramente salvas, que Deus está confiando àquele pastor e liderança para o cuidado, para o pastoreio, para o discipulado, para o crescimento, para que possam aprender a servir. Deus quer que você cresça. Nós entendemos isso, meus amados irmãos? Deus quer que nós cresçamos. A ilustração que pelo menos fala muito ao meu coração, pela nova posição de vida em que eu me encontro, é que se eu levar a minha filhinha ao médico, a médica dela pediatra, e ela medindo, ver que a Lívia não cresceu como deveria ter crescido, algo estará de errado com ela. E nós também, quanto espiritualmente falando, se não estivermos em crescimento, há algo de errado conosco. Talvez não estejamos nos alimentando como devíamos, ou nos exercitando como devíamos, ou talvez haja pecado em nossa vida, dentre outras possibilidades, como influência do mundanismo. Deus tem misericórdia de nós, porque Deus quer que nós cresçamos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O texto que nós começamos a estudar é um texto maravilhoso, porque eu disse isso na quarta-feira. Pedro, se fosse ser econômico, teria escrito assim: acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, a Filadélfia e o agape. Mas ele não escreveu assim, ele fez uma corrente preciosa, dirigido pelo Espírito Santo: acrescentai à vossa fé a virtude. A fé com virtude, o conhecimento. A fé com virtude, com conhecimento, a temperança. A fé com virtude, com conhecimento, com temperança, a paciência. Esta é a forma, porque estas coisas são coisas que Deus quer ver em nossa vida. Olha o que diz o verso 8: se em vós houver e abundarem estas coisas, só um pouquinho não, viu gente? Não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que há crentes que são mais ativos e engajados do que outros? E a resposta é simples: aqueles mais ativos e engajados, mais comprometidos com suas igrejas, são aqueles que estão procurando crescer na fé. É o que está escrito: se houver em vós e abundarem em vós estas coisas, não vos deixarão, com a primeira palavra, ociosos.
O ocioso é o inativo. O estéril é o infrutífero, o infértil. São duas coisas que não queremos ser. Queremos ser ativos na obra do Senhor. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus quer que sejamos crentes ativos, firmes, trabalhadores pela nossa fé. Eu sempre disse trabalhar para Deus, mas eu estava equivocado, enganado. Não é trabalhar para Deus, não, é trabalhar com Deus. O que fazemos, fazemos com Deus. Fazemos porque a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje, não foi assim que Jesus falou? E quando trabalhamos no reino de Deus, estamos trabalhando com Deus. Como diz 1 Coríntios 13, 9, somos cooperadores de Deus. Seja o que for que você faça no reino de Deus, saiba que aquilo que você está fazendo com Deus. Este crescimento na fé não nos deixa ociosos, nem tampouco estéreis. Ou seja, haverá fruto em nossa vida, fruto moral, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito haverá em nós, mas o fruto em vidas para quem teremos sido bênção. Pessoas não convertidas que conhecerão o Filho de Deus por nossa instrumentalidade, pessoas crentes a quem nós confirmaremos no serviço do Senhor. Tudo isso é fruto. Tudo isso é fruto. Estas coisas, estas 7, curioso que o número seja 7, né? Estas 7 bênçãos, estes 7 degraus da escada da fé, estes 7 elos da cadeia da perfeição, pode falar como quiser, são coisas que em nós havendo e abundando, só um pouquinho não, havendo e abundando, prevenirão que sejamos crentes ociosos, prevenirão que sejamos crentes infrutíferos, ou seja, nos levarão rumo àquilo que Deus quer para nós. Mas nós consideramos que a palavra fé, ela tem 4 sentidos, todos eles importantes. A fé salvadora, crer em Cristo como seu Salvador. O conhecimento das doutrinas da Bíblia é um segundo elemento, é a fé chamada doutrinária. A confiança em Jesus, que sentimos paz em nosso coração, chamada na teologia de fé fiduciária. Então, crer para a salvação, conhecer as doutrinas da Bíblia, confiar no Filho de Deus e obedecer à lei de Deus, tudo isso é fé, e nós não podemos escolher uma das 4. Todas as 4 andam juntas, a não ser que estejamos eternos bebês. Mas isso Deus não quer para nós. Imagina um bebê velho, mas existem muitos bebês velhos que estagnamos logo após o começo da nossa vida cristã. Veja que o texto diz, verso número 5, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência. É algo para o que nós precisamos estar sempre atentos. Não existe vida cristã no automático. Não existe a bênção de ontem. A bênção de ontem precisa ser acompanhada da bênção de hoje, assim como a bênção de hoje precisará ser acompanhada da de amanhã. Precisamos sempre procurar ter tempo com o nosso Salvador. Na Igreja Batista Alemã de São Paulo, quando você for a São Paulo, quiser assistir um culto, acho que eles não têm culto em alemão mais não, mas tinha. Era a Igreja Batista Alemã de São Paulo. No batistério da igreja, muito alto a parede, há uma lâmpada, e embaixo escrito em alemão, é claro, vigiai. Mas de quem é essa palavra? Quem ordenou que vigiássemos? Jesus. O nosso Salvador. Pondo nisso toda a vossa diligência, é algo que temos que buscar, sabendo que a nossa carne conspira contra a nossa vida cristã. Não existe desejo carnal de orar. Pode haver uma motivação carnal para orar em público, para que eu possa usar palavras bonitas e pomposas para ser admirado pelas pessoas, ou parecer ser muito emotivo para que pensem as pessoas que eu sou muito espiritual. Pode haver motivação carnal para orar em público, pode haver, mas a carne jamais deseja orar verdadeiramente.
e muito menos aquela oração que Jesus falou, que ninguém vê, entra no teu quarto, fecha a tua porta, você e Deus. A carne não quer, a carne não quer. Mas eu sou salvo, pastor, sou salvo, mas vivo com o corpo ainda carnal, e a carne conspira contra as coisas de Deus, pondo nisso mesmo toda a vossa diligência. Quando é, meus amados irmãos, que a gente decide ir à igreja no domingo? No sábado? Uma vez na vida. Uma vez na vida você toma essa decisão e sustenta pela fé em Deus para o resto da sua vida. Amém. Pondo nisso mesmo toda a vossa diligência. Acrescentai à vossa fé, qual é a primeira coisa? A virtude. Falamos muito de ti, eu vou fazer apenas um resumo para a gente poder pegar a matéria nova. A virtude, que poderia ser traduzida como a masculinidade. Mas eu sou moça, pastor, eu sou irmã, como é que eu vou ter masculinidade na minha fé? Não é tão genérica, é no sentido de firmeza, coragem. Acrescente à sua fé a coragem de fazer aquilo que o Senhor quer, a coragem de combater esse mundo para a glória do seu Salvador. A virtude, acrescente há 3 categorias de conhecimento na Bíblia, nós já falamos. As informações sobre algo. Quer Deus que nós retenhamos esse tipo de conhecimento? Sim e não. Sim. Se for conhecimento só por conhecimento, Deus não quer. Conhecimento incha, está lá em 1 Coríntios 8. Se for matricular em 20 cursos da igreja, somente pelo certificado na parede, somente pelo prazer de estudar, que algumas pessoas têm, nem tantas, é verdade, mas muitas têm, somente pelo prazer de ler, pelo prazer da sala de aula, isso Deus não quer para nós. Todo conhecimento que porventura venhamos a adquirir, quer Deus que adquiramos, para colocá-lo em serviço do próximo, da igreja e da causa do Senhor. Uma parede cheia de diplomas numa vida ociosa e estéril não é o conhecimento que Deus quer para nós. Antes, no entanto, pelo contrário, Deus quer que acrescentemos à nossa fé um conhecimento válido, útil e benéfico. Quer Deus que nós nos tornemos mais familiarizados com a nossa Bíblia. Será possível que sejamos crentes há tantos anos e sofonia seja para nós ainda um desconhecido? Será possível, meus amados irmãos, que sejamos crentes há tantos anos e não saibamos responder a certas perguntas da fé? Aliás, quando eu mencionei esse ponto na quarta-feira passada, eu acabei percebendo a necessidade do estudo, porque eu falei que alguém talvez perguntaria a você, por que o culto da igreja de Bela Vista não é igual da Lagoinha? E eu não sei se você teria resposta. Por isso eu vou preparar o estudo para isso, assim que a gente concluir esse estudo. E quarta-feira que vem vamos estudar a Bíblia ensina sobre forma de culto. Talvez precise de mais que uma quarta-feira, que o assunto é extenso. Mas adicione, acrescente à sua fé a virtude e o conhecimento. Ter condições, está lá em 1 de Pedro, que nós estamos lendo, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, podendo responder com mansidão e temor a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Sermos capazes de explicar a nossa fé. Sermos capazes de explicar para alguém, para algum romanista que nos perguntar, por que é que nós não adoramos o pão da ceia? Há coisas, meus amados irmãos, nas quais nós temos que estar sempre prontos e aptos, manusear bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Acrescente à sua fé a virtude, e à fé com virtude o conhecimento, porque coragem sem conhecimento é um negócio complicado. Todos nós conhecemos aqueles irmãos que são evangelistas, mas que ultrapassam o limite das pessoas, em que na sua intenção boa de falar de Jesus, ofendem, humilham, agridem, tornam-se inconvenientes e por fim dão um mau testemunho. Acrescente à sua fé a virtude, a coragem, mas o conhecimento, e ao conhecimento a temperança. Mas vamos falar disso. Antes, porém, são 3 categorias de conhecimento na Bíblia. As informações. Deus quer que tenhamos para que sejamos melhores servos de Deus, não para nos engordar intelectualmente. Em segundo lugar, nós poderíamos falar do conhecimento místico, mas deste Deus já nos libertou. No entanto, ainda existe uma coceirinha em algumas pessoas.
Se for lançado um livro dizendo que foi achado um manuscrito no profundo das areias do Egito, dizendo que Jesus foi casado, a fila para comprar vai dobrar a esquina. Esse tipo de bobagem aparece por todo lado. Nada de novo debaixo do sol. Esse tipo de conhecimento nós não queremos. Deus nos libertou dessas coisas fúteis que Paulo falava que era conversa. Desculpa a expressão, se ninguém aqui cabe nesse quadro, mas Paulo falou, é a conversa de velhas fofoqueiras. Está lá na Bíblia. Temos que fugir disso. Existe uma terceira categoria de conhecimento na Bíblia, que é a lição que a gente aprende pelas coisas que a gente passa. É uma coisa, meu amado irmão, quando nós lemos na Escritura e quando nós cantamos o hino que diz, é firme a promessa, meu Deus proverá. Mas quando ouvimos agora, há pouco, um irmão dar a sua palavra de que Deus respondeu a sua oração, que bem nos faz, não é verdade? Como nos fortalece, como nos estimula a continuar buscando a Deus. Note então que esse tipo de conhecimento nós devemos sempre adicionar à nossa fé. O que você deve acrescentar à sua fé? Virtude. E em segundo lugar, conhecimento. Em terceiro lugar, temperança. A palavra temperança aqui empregada significa literalmente governo de si mesmo. Mas algo que me impressiona sobre isso é o seguinte: só é possível que nós tomemos as decisões que precisamos tomar com sabedoria, e só é possível fazer escolhas quando nós temos prioridades definidas. Uma das grandes dificuldades de muitas pessoas com quem eu tenho conversado sempre, elas falam, pastor, eu me sinto estagnado diante, eu não sei o que escolher, eu não sei dizer não, eu só sei dizer sim, faz isso sim, faz aquilo sim, vamos em tal lugar sim, volta sim. Sabe por quê, meus amados irmãos? Talvez sejamos assim, ou nos sintamos assim, é porque não temos prioridades esclarecidas do que queremos. Temperança, na forma como eu entendo esse texto, a capacidade de se governar, a capacidade de fazer escolhas vem quando nós temos prioridades definidas do que eu quero e do que eu não quero. Pastor, alguém me liga, um amigo meu, deve ser um amigo que é de fora da igreja. Vamos assistir um filme aí no sábado à noite, o filme, a sessão começa meia-noite. Por que não? É pecado ver filme? Não. É pecado ir ao cinema? Também não. Mas por quê? Porque eu quero apresentar o meu melhor para o Senhor. Quero apresentar o meu melhor raciocínio, meu melhor sentimento, minha melhor capacidade de servi-lo. Pastor, alguém me dirá, e permita-me, sem querer me fazer de exemplo, mas muitas vezes isso já nos aconteceu nesses 2 anos que somos casados. De alguém nos chamar para uma festa, para um jantar, para uma pizza, que ia se prolongando tantas horas do sábado. Seria difícil dizer não se a gente estiver dividido. Mas quando a gente sabe o que quer, é muito fácil. Muito obrigado, dá licença, boa noite, que o Senhor te abençoe, vamos dormir, que eu tenho igreja e você devia ter também. Veja o que diz o Salmo 16, está escrito aí no seu resumo, já na segunda parte, está no 2 Pedro 2,6a, o conhecimento da temperança. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Você se achou aí no resumo? Salmo 16, verso 8. Está na parte que diz, 2 Pedro 2,6a, ao conhecimento, à temperança. Tenhamos fixos diante de nós os propósitos de viver para o Senhor Jesus. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ora, pastor, como é que pode o salmista colocar Deus diante dele? Na verdade, é ele que se coloca diante de Deus. E assim é que ele faz as escolhas da sua vida. Ter o Senhor como primeiro em nossa vida, fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso nos ajuda tremendamente a fazer escolhas na vida, porque nós temos alguns critérios claros. Se Deus está em primeiro, a primeira pergunta que eu faço diante de qualquer escolha, eu vou honrar a Deus fazendo isto? Isto é algo que agrada o coração de Deus?
Que impacto esta minha decisão? Apareceu a oportunidade de eu mudar lá para a praia, que delícia, aquele calorzinho, aquela beleza de vista, aquela vida graciosa, bem mais leve, aquele outro ritmo e rotina, que coisa boa, não é verdade? Quem não quer? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas podemos antes nos perguntar, será que essa minha decisão, movida por motivos assim tão voltados para mim mesmo, será que ela vai trazer algum impacto para a minha igreja? Será que a gente pensa nisso? Será que a gente deveria aprender a pensar assim? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus? Eu consegui uma porta aberta, ou consegui um relacionamento que eu tanto queria, e eu começo a me envolver mais com aquilo, e quanto mais eu me envolvo com aquilo, mais aquilo se torna uma prioridade em minha vida. É trabalho, trabalho, trabalho. Eu quero mais salário, eu quero um salário maior, eu quero uma promoção, eu quero conseguir destaque, eu quero conseguir aprovação, e a vida com Cristo sendo negligenciada e indo por água abaixo. Eu estava me sentindo só, consegui um relacionamento, que coisa boa, mas esse relacionamento começa a exigir de mim tempo que deveria estar separado para o Senhor. É difícil dizer não, a não ser que tenhamos posto o Senhor continuamente diante de mim. Acrescente à sua fé virtude, conhecimento e temperança. Domínio próprio, dirá a tradução de alguém. A capacidade de se governar é o que a palavra diz. Aí no seu resumo está o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso número 25. Alguém queira ler para nós, por favor? Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Obrigado, irmão. Não é bonito, meus amados irmãos, quando você vê os últimos metros de uma maratona? 42 quilômetros e 800 metros. É muita coisa. É muita coisa. E aí, quando você está assistindo o final daquela maratona, você vê duas pessoas tentando uma contra a outra para ver quem vai passar primeiro. Nada contra você, mas eu quero chegar lá, não é assim? E você vê aquele esforço. E quando a pessoa atravessa, eu estava assistindo uma com a Ana Luísa, feminina do Pan-Americano, Pan-Americano, estava tendo? Isso. Está tendo. Está tendo ainda. Estava assistindo a final do Pan-Americano com a Ana Luísa, e a moça se esforçando com tanto empenho para ser a primeira, que quando ela atravessou a linha de chegada, ela caiu esborrachada no chão, mas feliz na vida. É bonito, não é? É bonito ver a cerimônia de entrega de uma medalha de ouro. E você sente, principalmente se for para o Brasil, a gente sente um orgulho ufanista, sem ter tomado parte nenhuma daquilo. Mas como é a carreira de um atleta? Fácil? O atleta acorda cedo todo dia. Você acha que o atleta não gosta de dormir? Você acha que o atleta não gosta de dormir? Claro que gosta, todo mundo gosta de dormir. Mas ele tem disciplina. Ele sabe aonde ele quer chegar. Então ele acorda cedo todo dia. No frio, no calor, na chuva, no sol. Ele se esforça. Você acha que o atleta vai tirar um dia na semana para comer pizza, hambúrguer, batata frita, tomar copão de refrigerante? Não. Por quê? Nenhuma dessas coisas em si é errada, mas é contrário ao propósito que ele tem. Ele tem um propósito claro, ele vai atrás desse propósito, e quando chega a gente vê que é bonito. O propósito, a linguagem que Paulo usa é essa: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, porque naquele tempo a coroa que nós já vimos era feita de folhas trançadas de louro. Podia viver muito, mas não vivia para sempre. Nós, porém, uma incorruptível. Com quanto maior empenho nós deveríamos lutar pela nossa vida cristã. Com quanto maior empenho nós deveríamos nos dedicar às coisas de Deus. Quem cresce na fé se governa, porque tem um propósito fixo, firme diante de si. Quem está crescendo na sua fé, de tudo se abstém para alcançar a coroa incorruptível que Cristo tem na glória para nós. Dizemos não para muitas coisas que talvez diríamos sim, mas dizemos não porque sabemos o que queremos,
sabemos a quem queremos honrar. Ter o Senhor em primeiro lugar nos ajuda a fazer escolhas. Não ficaremos de maneira nenhuma enrolados com o mundo, porque nós teremos dito a cada proposta do mundo, não, e fim de conversa. Não seremos dominados pelas tentações. Podemos cair, é verdade, mas não viveremos em pecado, porque quando Satanás vier nos assaltar, como é que nós cantamos ali? Com astúcia e falácia para a fé nos tirar, não pode, é nosso e para sempre será. Diremos não, porque teremos acrescentado à nossa fé a temperança. Permita-me ilustrar somente isso mais uma vez, sobretudo com a vida do nosso Senhor Jesus. Quantas vezes Jesus estava exausto? E como sabemos disso? Porque no barco, agitado pela tempestade, o que ele estava fazendo? E alguém já ouviu a pregação, veja como Jesus é tranquilo na tempestade, tranquilo. Ele está cansado, meu amigo, cansado de andar, cansado de pregar, cansado de atender. Certa vez, quando tinha se retirado para ter o seu tempo com Deus, as multidões eram tantas que ele desceu do lugar onde estava orando para atendê-las, para curar. Não fazia aquela cura que o Edir Macedo diz que faz, e outros, curando o grupo, curava individualmente, um por um. Então, quando a Bíblia diz a todos ele curou, é porque foi um dia inteiro de trabalho com muita gente. Se você quiser ter uma ideia de como era um dia na vida de Jesus, leia o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que o dia começa cedo e vai até a tarde, mostrando como foi um dia na vida de Jesus, exausto, mas sem esmorecer. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E por causa disto, ele não vacilou no seu propósito. Deus nos ajude a não vacilar. Amém. Acrescente a sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento a temperança paciência. Mas está escrito a respeito de paciência, na verdade, cada uma dessas coisas, que essas coisas têm que em nós haver e abundar. Ou seja, não basta termos um pouquinho de temperança e um pouquinho de paciência. Essas coisas têm que em nós haver e em nós abundar. Temos que ser crentes que tenham abundante, profícua, muita, bastante paciência. Sabe o que significa a palavra paciência? Na língua que ela foi escrita, a capacidade de suportar o sofrimento. Eu cito isto aí. Low e Naida, dois grandes peritos do grego e do Novo Testamento, traduzem hipomoné como a capacidade de continuar e suportar diante de situações difíceis. Está escrito aí no seu resumo. A capacidade de continuar e suportar diante de situações difíceis. Sobre esta qualidade do cristão que cresce na fé, a Bíblia tem muito a dizer. Romanos 15, verso 5. Alguém queira ler para nós? Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus é um Deus de paciência. Então, quando eu preciso de paciência, eu não preciso recorrer ao yoga, nem à meditação oriental, nem aos incensos. Eu preciso recorrer ao Deus de paciência. Nenhuma dessas coisas, eu não preciso nem te contar até 10, eu preciso de orar. Porque Deus é um Deus de paciência. De quem vem a paciência, a capacidade de persistir apesar do sofrimento que nós precisamos? De Deus. Veja Tiago 1, versos 2 a 4. Alguém queira ler para nós? Meus irmãos, tenho grande alegria quando enfrentar várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenho, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quanto mais provado você for ao longo da sua vida, quanto mais períodos difíceis você atravessar, mais você se tornará hábil na paciência que glorifica o Senhor. Diga amém para isso. Amém. É difícil. Porque a forma como Deus nos dá paciência
não é por osmose, nem despejando-a do céu sobre nós, mas exercitando-nos nela. Se você se matricular na academia, que é o tempo de muita gente do nosso dia, você vai começar a musculação com pouquinho peso, com pouquinha coisa, e à medida que o tempo for passando, você vai aprender a suportar mais, a ser mais forte, mais resistente, mais habilidoso, assim também quanto à sua alma e à sua fé. Passaremos provações. Boa notícia para você, todos nós e ao longo de toda esta existência. Mas a melhor notícia é que elas não estão vindo até nós por acaso, mas debaixo do controle exato daquele que é fiel e que nos ama com amor perfeito. Ele as administra para o nosso favor. Quando o calor da fornalha estiver quente demais, saiba que a mão de Deus está lá no termostato. Passamos por provações para que acrescentemos à nossa fé a paciência. 2 de Tessalonicenses 3, verso 5, outro que quero ler para nós. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Pois é. Na paciência de Cristo, quem será mais semelhante que o Salvador da humanidade? O Senhor encaminha o seu coração no amor de Deus. Você ama como Deus? E na paciência de Cristo, você é paciente como Cristo? Podemos ser. Podemos ser. Colossenses 1, verso 11, fortalecidos em todo o poder, segundo a sua glória, em toda a paciência, fortalecidos no poder de Deus, em toda a paciência e longanimidade e gozo. Jó, o grande profeta e patriarca, não foi conhecido, ou pelo menos na carta de Tiago, não está escrito que ele foi conhecido pelos seus sofrimentos, mas sim pela sua paciência. Permita-me então dizer do que é que nós estamos falando. Existem momentos na nossa vida em que nós sentimos muito pesado sobre nós o peso da cruz. Meus amados irmãos que frequentam o culto de quarta-feira, o que é a cruz do crente? É quando rouba o seu carro? É a cruz? E quando você está doente? É a cruz? Os irmãos estão afiadinhos mesmo nisso. O que é a cruz do crente? É tudo aquilo que nós suportamos por causa de sermos crentes, por amor ao Senhor Jesus. Roubar o carro não porque roubam o carro do não crente, assim como roubam do crente, mas a forma como o crente reage, isso sim pode ser a cruz. Que nós não vamos chutar, não vamos dizer aquelas palavras, não vamos soltar cobras e lagartos. Ou pelo menos não deveríamos, né? Vamos suportar com paciência as dificuldades da existência. Nunca se esqueça daquele pastor, dor em todo o corpo, alérgico à analgesia, mas que não faltava à igreja, sentindo dores, louvava o Senhor sentindo dores, ouvia a pregação sentindo dores. Eu já falei dele muitas vezes aqui. Não se esqueça disso. Não se esqueça, sobretudo, de Jesus, que por amor a você e a mim e ao propósito de Deus foi paciente e é com você, comigo. Então a pergunta é se nós temos acrescentado, se eu e você temos acrescentado a paciência à nossa fé. Acrescente à sua fé a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência e a... Sabe o que é piedade? Ser pio, não pia. Para as mulheres é pia, mas não... Sabe o que é ser piedoso? Vou traduzir isso aqui muito literalmente. E é uma coisa que hoje os evangélicos têm muita dificuldade com ela. É ter práticas religiosas na sua vida. Isto é ser piedoso. Não somos salvos pela nossa religiosidade, não somos salvos pela nossa beatice, e nós sabemos disso. E não precisamos destas coisas para entrar no reino de Deus, nós sabemos disso. Mas quanto mais nós crescemos na nossa fé, mais nós entendemos o sentimento do Salmo 84, quando ele diz: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Isto é algo da palavra de Deus que se comunica a nós e no que nós crescemos. Nós nos tornamos piedosos porque a nossa vida se torna coerente àquilo que nós dizemos que somos.
Para você estar aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, quanto custou? Custou a gasolina do seu carro? Custou a passagem do ônibus? Custou algumas horas da sua quarta noite? Custou algum serviço doméstico que não pode ser feito? É isso que custa? Quanto custa o privilégio de cultuar a Deus? Sabemos a resposta? Sangue na cruz do Calvário. Nós só podemos nos reunir aqui porque o Senhor Jesus morreu por nós. Sim ou não? Se Ele não tivesse morrido por nós estaríamos aqui hoje? Ler a Bíblia em casa, quanto custou isto? Sangue na cruz do Calvário. Não importa se a sua Bíblia custou R$2 ou R$200, custou sangue na cruz do Calvário. Orar, quanto custa orar? Sangue na cruz do Calvário. Sangue precioso e sem pecado do Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, será que nós entendemos isto quando nós nos assentamos nestes bancos por poucas horas durante a semana, repetidas vezes, ou nós permitimos que sejamos distraídos? Se entendemos que o culto custou sangue na cruz do Calvário, poderemos nós, pelo amor de Deus, ficar assistindo vídeo no nosso celular ou trocando mensagens enquanto estamos assistindo, usufruindo um privilégio pelo qual o Filho de Deus morreu? É razoável isso, meus amados irmãos? É inadmissível para quem entende. É incompreensível quando compreendemos o que foi necessário para estarmos aqui. Quando compreendemos isto, não menosprezamos isto. Quando compreendemos verdadeiramente isto, não menosprezamos isto. Se Ele que morreu por mim, quer de mim, não é nem isto. Se eu posso honrar aquele que morreu por mim, com a minha atenção sincera, durante 1h30, será que eu posso negar isto àquele que não negou a sua vida por mim? Eu acho que o nosso problema, amados, é que nós não entendemos isto, ou pelo menos esquecemos isto. E o culto torna-se algo assim tão chato. Distraímos, faltamos irresponsavelmente, faltamos para ficar em casa, faltamos para dormir. Não faremos nenhuma destas coisas se entendermos que custou sangue precioso na cruz do Calvário. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Quando a gente ouve que a nossa igreja é uma igreja acolhedora, nós gostamos de ouvir, não gostamos, meus amados irmãos? E que bom que é assim, porque muitas vezes eu já ouvi de pessoas dizerem: eu entrei nessa ou naquela igreja e não fui cumprimentado por ninguém. Isso talvez nos ofenda, mas é verdade, e é uma verdade em muitos lugares, tá certo? Mas eu quero afirmar aos irmãos que amor fraternal não é somente o abraço que nós trocamos durante o culto, embora seja isso também. Amor fraternal são aquelas coisas belas que nós vemos acontecer quando alguém passa por uma necessidade muito particular ou aberta, e a igreja se une para ajudar aquela pessoa. Amor fraternal é quando estamos nos sentindo sós e alguém que seja o nosso irmão lembra-se de nós e nos manda uma mensagem, nos faz uma ligação, nos faz uma visita, e isso nos lembra quem nós somos no corpo de Cristo. Nós vivemos o tempo do isolamento, mas isto não haverá em nosso meio, em nome de Jesus, porque acrescentaremos à nossa fé o amor fraternal. Filadélfia é a palavra. O tempo vai passando, mas eu preciso nos lembrar, irmãos, que ninguém é crente sozinho. Precisamos uns dos outros. E não somente isto, porque talvez essa ideia seja nos coloque numa posição muito confortável, pensar que eu preciso dos outros, mas os outros também precisam de mim.
E isso me coloca numa posição de responsabilidade. Pastor Tim foi quem ilustrou isso dessa forma. Pedro disse para os discípulos: vou pescar. E o que eles disseram? Qual foi o que disse: eu vou ficar aqui orando? Qual deles foi o que disse: não vamos fazer isso, não vamos esperar por Jesus? Não, vou pescar, vamos também. Não somente eu preciso dos outros, os outros também precisam de mim. E isso me coloca numa posição de responsabilidade pelo corpo de Deus, pela família de Deus. Será que pensamos assim, meus amados irmãos? Devíamos pensar. Fé com virtude, com conhecimento, com temperança, com paciência, com piedade, com amor fraternal e, por fim, o amor, agape, traduzido como caridade. Como poderíamos traduzir essa palavra? Amor autossuficiente é a minha tradução. Amor que não precisa de reciprocidade. Amor que não precisa ser amado para amar. Amor altruísta. Eu pensava, quando eu era jovem, que o amor era um sentimento. Mas eu estava errado. Depois passei a pensar que o amor era uma escolha. Mas estava errado. Porque uma escolha pode ser feita e pode ser desfeita. O amor é um dever, ao qual eu não posso faltar. Se é uma escolha, ninguém pode me obrigar a escolher. Mas é um dever ao qual eu não posso faltar. Acrescente à sua fé o amor fraternal, mas acrescente à sua fé um amor abnegado, altruísta, um interesse genuíno pelo bem de alguém. Não existe para mim, meus amados irmãos, expressão mais verdadeira deste amor do que o evangelismo, em que vamos a alguém cujo rumo certeiro é a condenação eterna, e por amor e compaixão falamos de Cristo e do que Cristo fez para esta pessoa. E Deus pode operar nela um milagre tão grande e tão maravilhoso. Quer Deus, portanto, que nós sejamos pessoas capazes de amar como Deus ama, perdoadores, perseverantes no amor. Pastor, eu tentei, não deu certo. Já ouvi isso. Não deu certo. Quanto tempo foi a sua experiência de dar certo ou errado? Foi 1 ano, 2 anos, 3, 10, 15. Mas até quando Deus nos manda amar? Tem algum limite na sua Bíblia que diz: ame até tanto, depois retroceda? Não. Acrescente à sua fé o amor fraternal. E ao amor fraternal, este amor agape, caridade, autossuficiência, altruísmo, a capacidade de dar de si para alguém, não importando se aquela pessoa dará de si para você. Vamos então ver que figura de pessoas Deus quer que nós sejamos. O que seria a fé sem a virtude? Está na última página do seu estudo, lá no final. O que seria a fé sem a virtude? Poder que nunca se concretiza, que nunca se manifesta, que nunca alcança nada. O que seria da virtude sem conhecimento? Impulso sem direção. O que seria do conhecimento sem temperança? Arrogância. O que seria da temperança sem paciência? Autocontrole sem esperança. O que seria da paciência sem a piedade? Autocontrole esperançoso, mas sem porquê. O que seria da piedade sem o amor fraternal? Religiosidade egoísta. E o que seria do amor fraternal sem o agape? Uma panelinha insensível. Nenhuma dessas coisas Deus quer que sejamos. Quando Deus nos deu a fé salvadora, implantou em nós este poder do céu, do Evangelho na nossa vida, deu-nos Deus a capacidade de crescer, não à perfeição, a qual nós só chegaremos no céu, mas ao aperfeiçoamento, à condição de viver uma vida que honra e que manifesta aquilo que o Salvador fez por nós na cruz. Então, com a ajuda de Deus e no poder do Espírito Santo, nós adicionaremos à nossa fé a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e o amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, meus amados irmãos, orar
E que Deus coloque essa palavra no nosso coração. É uma palavra muito profunda.